pessoal, tudo bem? Hoje nós iremos falar na nossa aula sobre relevo, as formas de relevo e os agentes modeladores e criadores de relevo. Mas antes, se você ainda não é inscrito no nosso canal, vai lá no YouTube, curta e compartilhe Pensando Bem João Basso. Bora para a aula? O relevo é a parte superficial da litosfera. É onde as transformações geológicas se expressam mais nitidamente, sendo também o local de habitação do ser humano e da maior parte dos animais terrestres. Em resumo, podemos definir o relevo como o conjunto de formas físicas que compõem a superfície da Terra. O relevo se apresenta de diversas formas, como as planícies, que são áreas mais ou menos planas e que possuem uma altitude próxima do nível do mar. Eles são caracterizados pela grande quantidade de sedimentos acumulados em sua superfície, geralmente trazidos pela água das chuvas, dos rios, ou no caso das planícies litorâneas, pela água dos oceanos e dos mares. Montanhas são formas de relevo que apresentam elevações e altitudes superiores em comparação com as regiões próximas dele. Alguns autores afirmam que uma elevação no relevo só pode ser considerada como montanha se possuir mais de 300 metros de altitude em relação ao relevo que se encontra. Também chamados de platôs, eles são áreas altas, relativamente planas, e apresentam em geral altitudes acima de 300 metros, sendo menores que as montanhas, porém maiores são. As depressões podem ser de dois tipos: depressões relativas, que são áreas que apresentam altitudes inferiores em relação ao relevo ao seu redor, como um rebaixamento de planalto, e a depressão absoluta, que é uma área que apresenta altitude inferior ao nível do mar. Em geral, costuma-se abranger regiões geologicamente antigas e que, portanto, sofreram bastante com as ações da erosão e da sedimentação das rochas e dos solos, o que se revela em sua superfície geralmente ondulada. O relevo terrestre é constituído por diversas formas. Daí vem o nome geomorfologia. Geo significa terra e morfologia significa formas. O nosso relevo, para obter tais formatos, necessita dos agentes modeladores que iremos dividir em dois grupos, que são os agentes internos e externos. Os agentes internos ou endógenos são provocados pelo calor do interior da Terra e modificam o relevo de modo mais acelerado. São esses agentes o tectonismo, o vulcanismo e os terremotos. Eles são os responsáveis pelas maiores transformações no relevo e de modo rápido, se levarmos em conta o tempo geológico da Terra. Esses fatores são derivados do intenso calor que há no interior da Terra. Já os agentes externos ou exógenos modificam o relevo de modo mais lento e são responsáveis pelo processo de intemperismo, que é o processo natural de decomposição das rochas. Assim, provocam esse desgaste a ação da água, das marés, dos rios, dos ventos, da temperatura e os organismos vivos. É só nós lembrarmos das grandes falésias, aqueles paredões esculpidos pela forte presença ali das ondas, constantemente batendo e levando esse material para outros lugares. Existem três formas de intemperismo, que são o químico, o físico e o biológico. No caso do intemperismo químico, por exemplo, quando a água das chuvas, que possuem certa acidez, se infiltra nas rochas, essa inicia uma lenta dissolução dos minerais, ocorrendo a desintegração das rochas. Por isso, o ditado água mole em pedra dura, tanto bate até que fura. Na região da floresta amazônica, os solos são profundos, exatamente pela grande quantidade de chuvas. Já no sertão nordestino, os solos são rasos, rachados e pedregosos. Pois como chove pouco, o intemperismo que predomina é o físico, que ocorre quando o calor dilata as rochas e o frio da noite a contrai. Dessa maneira, esse processo resulta na fragmentação das rochas. Já o intemperismo biológico é promovido pela ação de seres vivos, tais como o crescimento das plantas e suas raízes, que alteram a integridade das rochas, provocando sua fragmentação. Você certamente já presenciou uma calçada de concreto sendo soerguida em função do crescimento de uma árvore. Por fim, a própria ação humana, desmatando, construindo cidades, perfurando rochas em regiões de reservas minerais, também são um grande fator de
transformação do relevo terrestre. Bem... E aí, pessoal, gostaram da aula? Se você tiver alguma dúvida sobre qualquer assunto tratado, entre em contato conosco, manda um e-mail, uma mensagem pelo WhatsApp, faz um sinal de fumaça e a gente vai estar aí à disposição para estar atendendo e tirando todas as suas dúvidas. Se você não lembra de algum conteúdo, volta lá nas nossas aulas anteriores, no nosso canal do YouTube, todas as aulas estão disponíveis lá para você acessar a qualquer momento. Um grande abraço, fique com Deus e até a próxima aula.